No livro Liberdade Financeira de Grant Sabatier, vemos que existem 7 níveis de riqueza, sendo basicamente os níveis que cada um de nós nos encontramos financeiramente. No livro, ele mostra cada momento financeiro que alguém pode estar na vida, desde o nível 1 até o nível máximo, onde pouquíssimos chegam, sendo o nível 7. E se você está ansioso para saber em qual nível você está hoje e entender melhor sobre cada um deles, já deixe seu like e bora logo pro conteúdo. Nível 1. Dependência financeira. Este aqui é o oposto da independência financeira. Todos nós começamos a vida nesse nível de ser dependente financeiramente, que é aquele momento da vida que não temos renda, ou que nossa renda ainda é muito baixa, sendo 100% dependentes de pais ou responsáveis quando o assunto é finanças, não tendo dinheiro nem para cá com os gastos mais básicos. Ocorre, em sua maioria, quando ainda somos crianças ou adolescentes, que ainda estamos na escola, sem significativas fontes de renda. Porém, calma aí que muitos podem se confundir aqui. Se você ainda mora com os pais ou com alguém da família por opção e já tem uma certa renda que consiga ajudar em casa com algumas contas, além de também se manter sozinho comprando o que precisa, você não está mais no nível de dependência financeira, podendo estar no nível 2, sobrevivência. Aqui é infelizmente onde a maioria dos brasileiros está. Segundo dados do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, cerca de 70% da população gasta mais dinheiro do que ganha ou no mínimo empata. Ou seja, vivem na sobrevivência, de receber o salário e gastar 100% dele mensalmente. Vivendo de salário em salário, trabalhando somente para pagar as contas. Isso pode acontecer principalmente por ter um salário baixo em que despesas básicas representam uma grande parcela da renda. Ou também, como muitos dos casos, por falta de controle e organização das finanças pessoais. Muitas pessoas que têm salários de 5 mil ou até 10 mil no mês podem estar nesse nível se não tiver um controle correto do dinheiro. Esse nível de sobrevivência significa você viver para a sua renda e não viver com sua renda. É literalmente gastar tudo que ganhar todos os meses. Então controle seus gastos. Comece a definir o que são prioridades para você. Veja o que está consumindo em excesso sem necessidade para assim ter o controle do próprio dinheiro, sem deixar ele te controlar. Não seja totalmente dominado e engolido pelo dinheiro. E claro, foque também em aumentar a renda. Nunca podemos esquecer disso, pois se você já tiver um controle de gastos do mês, já conseguirá poupar uma parcela da renda mensalmente. E tendo essa mentalidade de nunca gastar tudo que ganhar juntamente com o aumento da renda, consegue de forma mais rápida alcançar o nível 3, estabilidade financeira. Neste nível é onde está majoritariamente aquela parcela da classe média consciente financeiramente, que não gastam tudo que ganham. São aqueles que já têm uma boa renda mensal que consiga cobrir as despesas para sobrevivência e, por ter um controle de gastos, consegue também poupar uma certa quantia para seus objetivos financeiros planejando suas finanças. Podendo, por exemplo, viajar uma vez por ano sem atrapalhar seu progresso nos investimentos, claro, com um planejamento correto e sem muito luxo. Mas é aquele nível em que eu gosto de chamar de tranquilidade financeira. Pois também, para estar no nível 3, a pessoa já tem que ter uma reserva de emergência consolidada. Exatamente, de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Por exemplo, se você gasta 3 mil no mês, tem entre 9 mil a 18 mil reais investidos na reserva. Assim, já pode se considerar uma reserva de respeito, vamos dizer assim. Assim, com a reserva de emergência formada, quem está no nível 3 já não passa sufoco quando o assunto é dinheiro, pois já tem total controle sobre ele, além de não gastar todo o salário e consegue manter isso tranquilamente. Porém, ainda provavelmente tem algumas dívidas, como o financiamento da casa, para quitar ainda. E claro, tem que fazer um orçamento correto dos gastos e ganhos para não perder o controle do próprio dinheiro para conseguir avançar para o próximo nível. Nível 4. Segurança financeira. Quem atinge tal nível de riqueza já não tem mais essa preocupação com contas a pagar, podendo aqui ser considerado já bem-sucedido financeiramente. Porém, ainda trabalha para receber uma renda mensal, mas os investimentos já geram bons rendimentos de, por exemplo, metade do salário que tem trabalhando. Ou seja, já conseguiria se aposentar com os investimentos, porém teria que abaixar bastante o padrão de vida. E em razão disso, quem está nesse nível geralmente continua trabalhando e mantendo o foco em aumentar seu patrimônio investido, ainda aportando em bons ativos mensalmente, reinvestindo os rendimentos
e aumentando seu estoque de investimentos. E, consequentemente, aumentando o fluxo de renda, com a geração de rendimentos frequentes. Nesse nível, mesmo se ocorrer imprevistos e obstáculos na vida financeira, não vai causar impacto significativo nas suas finanças como um todo, justamente por já ter um estoque muito bom de recursos financeiros, vivendo muito abaixo do que ganha. Por exemplo, já recebeu uma boa renda do seu próprio trabalho e que, somado aos rendimentos dos investimentos, já te proporciona um bom fluxo de renda mensal, gastando assim uma porcentagem pequena de todo esse fluxo de renda, conseguindo dessa forma viver muito abaixo do que ganha e ainda viver bem, já podendo se dar certos luxos materiais e aproveitar mais gastando com as coisas que gosta. Porém, não pode dormir no ponto também, de querer ostentar e entrar para o jogo dos status, de, por exemplo, aumentar em níveis altos o padrão de vida. Quando se chega nesse nível, a pessoa já pode aumentar o padrão de vida aos poucos, tendo alguns gastos maiores pontualmente, mas nada fora da curva. Nível 5. Independência financeira. E agora chegamos no sonho de muitos que estão assistindo esse vídeo, que inclusive é meu sonho também. E comente aqui em qual desses níveis você está nesse atual momento, que eu vou ver o comentário de todo mundo, beleza? Bom, nesse nível de independência financeira, você pode literalmente se aposentar se quiser. Porém, mesmo assim, muitos que conseguem alcançar tal nível ainda continuam trabalhando, escolhendo por ter um horário mais flexível no trabalho, por exemplo, para assim ter mais tempo para aproveitar. Nesse estágio, você já tem o financiamento da casa pago e não tem nenhuma dívida em seu nome, sendo independente financeiramente, já podendo pagar todos os custos de vida somente com os rendimentos dos investimentos e ainda sobrar, podendo fazer viagens frequentes, comprar as coisas que tem vontade, viver com maior flexibilidade de tempo e ainda, se for da sua vontade, já frequentar alguns lugares mais chiques, vamos dizer assim. Porém, ainda não é aquele nível de dinheiro infinito. Quem atinge esse nível diz bastante sobre controlar os próprios egos, de não pensar que já está no topo do mundo e acabar quebrando a cara com os gastos elevados para mostrar um padrão de vida acima do comum. Uma coisa que já vi o economista sincero falando é de não deixar o dinheiro nos engolir, no sentido de pensar que já tem um excelente patrimônio investido e esbanjar comprando carros de luxo, viajando para os lugares mais caros e vivendo um estilo de vida muito alto. Se fizer isso com extrema frequência, nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai querer mais e mais. Então a ideia é lidar com o dinheiro de forma mais leve. Mesmo quem alcança a independência financeira diz que deve ter um certo controle para não acabar sendo enganado pelo próprio ego. Nível 6. Liberdade financeira. Bom, se o nível de independência financeira já não é qualquer um que chega, este aqui é aquele nível que uma parcela menor ainda das pessoas alcançam. Pois a liberdade financeira, segundo o autor do livro, é ter a liberdade de fazer o que quiser e quando quiser, podendo desfrutar do estilo de vida preferido. Pois mesmo gastando, por exemplo, R$100 mil no mês, você estará recebendo mais 300 mil mensalmente. E lembrando que esses são valores hipotéticos apenas para mensurar esse nível de liberdade financeira, ok? Neste nível, a pessoa pode usar o tempo para fazer o que quiser, já podendo comprar carros de luxo se quiser, viajar para vários lugares do mundo, apenas administrando seus investimentos e mantendo-se informado sobre eles, não tendo a necessidade de trabalhar ativamente se não quiser. Os que chegam nesse nível são aqueles que conseguiram ter uma alta renda com o próprio trabalho, podendo assim poupar uma quantia significativa para investir, alcançando um excelente patrimônio investido que retorne grandes quantias de rendimento mensalmente. Além de também a constância de investir mensalmente durante vários anos. E também, é claro, não basta só investir. Tem que ter uma certa inteligência na hora de alocar os recursos financeiros em bons ativos, sem fazer besteira com o dinheiro. Chegar nesse nível de liberdade financeira significa já ter dinheiro para também iniciar novos negócios, por ter recursos suficientes para apoiar financeiramente projetos que você tem interesse, por exemplo. Porém, mesmo assim, ainda existe um nível acima desse, por incrível que pareça. Nível 7. Abundância financeira. Aqui está aquele nível em que pouquíssimos chegam. Aqui estão aqueles cantores famosos mundialmente, celebridades, magnatas, bilionários influentes. Bom, aqui está a classe dos bilionários que podem literalmente comprar o que bem entender. Para ser sincero, para chegar nesse nível, seria somente se você tiver uma grande ideia inovadora, revolucionar o mercado de alguma forma, realizar um grande feito para a humanidade, ter várias empresas multimilionárias, ser muito famoso no ramo artístico. Bom, você entendeu. Estamos falando na casa ali dos bilhões, ou próximo disso.
Realmente, bem menos que 1% do mundo chega a esse patamar de abundância financeira. Esse nível 7 é, segundo o autor Grant Sabatier, o nível mais alto de riqueza que alguém pode chegar.